Ok. Bom, perguntas, quem quiser fazer perguntas para a gente começar, se ficou claro a explicação, eu posso explicar um pouco melhor, que usando o PowerPoint a gente fica meio desconectado, né? Posso fazer uma pergunta? Claro, Alexandre. Então, grande prazer estar aqui. Eu sou uma caxiense, mas que moro agora em Florianópolis, sou também consteladora. E tem uma questão que tu colocou que eu achei muito interessante para te perguntar, que é uma palavra que vem com a psicologia esotérica, né? Todos esses preconceitos, às vezes, né? Os julgamentos que se tem às constelações. E gostaria que tu falasse um pouco mais, né? Como se apresentar, né? Dentro de um padrão onde que as constelações trazem esse formato mais Bert-Helliano, né? Eu também trabalho numa lógica um pouco diferente, então fico muito feliz de poder ver a tua apresentação, mas tu poder falar também sobre a psicologia esotérica. Ok. O meu grande mestre foi o Roger Hooger, tá? Então, ele criou esse método chamado Deep Memory Process, DMP, que é uma síntese. Ele pega e trabalha no seu método o inconsciente pessoal de Freud, cisão do ego, ok? Traz no seu método também o trabalho dos arquétipos de Jung, tá? Subpersonalidades, ok? Traz o trabalho corporal, que é o trabalho de Reich. Então, nesse nosso método também utilizamos muito o conceito de Coraz, o trabalho físico, o trabalho corporal, e traz o psicodrama de Moreno, que é a catarse, a espontaneidade, a criatividade, o corpo em ação, ok? O corpo participa da psicoterapia, tem ação dramática, então a gente usa muito ação dramática, ok? E Roger faz, não satisfeito da própria demanda pessoal, quando ele criou nos anos 80 o seu método, ele faz uma ponte para o Oriente. Tá? Então, ele vai estudar yoga, então, sobre a meditação e os corpos energéticos da yoga. Vai estudar também, traz para o seu método, o xamanismo, o resgate e a cura da alma. Então, utilizamos esses conceitos também, tá? Do xamanismo, que é esse conceito dos ancestrais. Ele vai pesquisar, então, o budismo tibetano, tá? Que é os bardos, é a consciência no pós-morte. Não entramos nessa questão de reencarnação, de vida pós-morte, vidas passadas, não precisa disso, mas ele traz essa visão, como é útil isto na psicoterapia, que é, no budismo tibetano, os bardos, depois que a pessoa morre, ela passa por 7 bardos e reencarna. Tá? E tem todo um processo de cada um desses bardos. Então, ele viu que como é útil a utilização dos bardos, porque é um lugar onde se tudo pode. Tá? Então, se eu tenho um ancestral que morreu com uma dor física, por exemplo, para os tibetanos, tudo que você está sentindo na hora da morte é que vira karma. Okay? Se você morreu com depressão, é como se a depressão ficasse presa nesse pós-morte. E se isso fica preso, ele retorna onde? Nos descendentes. Se morreu preso com tristeza, com dor física, com vingança, tá? E as memórias, quando trabalhamos desta forma, acessamos essas memórias ancestrais. O que vem, o resíduo que vem, que aparece como histórias, são exatamente isto. Preso em vingança, preso na dor física, preso na depressão, na tristeza, na raiva, ok? Então, as histórias emergem em cima deste bardo, deste conceito. Então, isto, com tantas sessões, mostrou o quanto isso é eficiente e funciona, tá? E, para fechar, né, essa parte mais esotérica, Roger Hooger, a partir de 95, ele veio muito ao Brasil e aí ele conheceu o Espiritismo, tá? E ele gostou muito do conceito do Espiritismo, que são os lugares de cura. Então, meu ancestral que morreu com depressão. Então, neste bardo, nesse mundo espiritual, esse ancestral ele pode ser levado, por exemplo, a um hospital onde ele possa ser tratado a sua dor física, sua depressão ou suas questões. Tá? E então, Roger, com a sua inteligência, com essa síntese de todos esses mestres,
e com a psicologia esotérica, desenvolveu muito bem este método. E eu, como seguidor dele, fui aluno e assistente dele por mais de 10 anos, tá? E aí... Oi? E aí, eu prestei atenção no seguinte, o quanto isso funciona em trabalho dos ancestrais. Com o advento das constelações e com o trabalho de nossos antepassados, quanto isso funciona de uma forma extremamente eficiente. Tá claro? Então, por isso que é a psicologia pessoal e a psicologia transpessoal, tá? Onde ele fez esta ponte, tá? E temos recursos, então, para trabalhar qualquer assunto que emerja nesse campo mórfico, tá? Só que nem eu expliquei, né? Não trabalhamos no espaço físico, e sim interno, de olhos fechados, partindo de uma dor do coração para fora. Deu para entender um pouco, Alessandra? Deu sim, obrigada. Ok. Tem mais perguntas? Eu até ia emendar mais uma, se eu posso. Pode, se não tiver ninguém na frente. Alguém quer perguntar? Então, pode perguntar. Então, com essa tua explanação, o que é a questão que eu colocaria? Tu acredita, então, né? Eu acredito muito nisso, mas quero ver a tua opinião. Que as pessoas que se colocam em busca do autoconhecimento, em busca também desse mundo da transpessoal, né? Que é a busca por esses outros campos da psicologia e do psique, eles se colocam numa condição melhor de compreensão nesse método, né? Que eu também digo que é além de uma constelação, né? Claro. Está além disso. Com certeza. Roger dá um exemplo, né? Você vai trabalhar um problema, né, pessoal, de uma pessoa. É como se esse problema fosse um punhado de sal, tá? E você tem um copo d'água, que é essa existência. Então, você põe o sal dentro desse copo, experimenta beber, né? Não dá para beber. Agora, você pega esse mesmo problema, que é esse punhado de sal, e você joga num grande lago de água doce. Certo? Então, trabalhar a transcendência, trabalhar nesse inconsciente coletivo, vamos chamar assim na linguagem junguiana, né? Você tem mais possibilidades, mais recursos. E sem entrar no mérito se é verdade ou não, mas da forma que nós trabalhamos, tudo que sai da pessoa é dela, é verdadeiro, entende? Mais fantasioso que seja, mas é da pessoa. Dentro de um aquecimento adequado, e o psicodrama nos habilita a entendermos como trabalhar no aquecimento adequado, até para podermos dramatizarmos, e os gatilhos para encontrarmos essas histórias dentro da pessoa, em cima de uma queixa, facilita muito acessarmos essas histórias. E também quero deixar bem claro que sempre trabalhamos baseado numa história. Sempre tem uma história. Porque se você não tiver uma história, você vai se perder. Vamos mergulhar nesse grande oceano do inconsciente, ok? Você pode ter catarses fortes, tal, mas se não tiver uma história para te guiar, você se perde. E nós sabemos, história sempre tem começo, meio e fim. Então é acessarmos essas histórias, verdadeiras ou não, não importa, mas é autêntico. Para o protagonista, para o cliente, essa história é verdadeira. Entende? Quando trabalhamos dessa forma, vivenciamos e dramatizamos essas histórias em busca de uma solução. Tá? E aí temos o bardo, lembra? Nesse pós-morte, damos a possibilidade de buscar recursos para sair daquela bolha psicológica que fica preso naquele complexo, tá? Se permite estourar aquela bolha e ter outras possibilidades de se trabalhar. Tá claro? Tá ótimo, obrigada. Eu não estou conseguindo ler o chat para ver se tem mais perguntas. Apareceu aqui, Alberto, que 2 participantes levantaram a mão. Agora eu não consigo ver Tá. quem é. Tem a Cristiane, se quiser abrir, Cristiane, e depois... tem a Nelda também, que acho que está faz tempo. Quiserem fazer a pergunta? Oi, professor, posso fazer uma pergunta? Sim, por favor. É a Nelda? Tudo bem? Boa noite. Não Onde você conhecia é, ainda Nelda? o seu trabalho. Obrigado. Eu gostaria de saber um pouquinho como A é Ana que Amélia.
Ana Amélia. Perdão. De Novo Hamburgo, tá? Eu gostaria de saber um pouquinho como é que é a visão do psicodrama interno com as questões das doenças, nesse momento em que a gente está vivendo também uma situação de guerra do invisível aí, né? Claro. Então, como é que a gente está olhando, como é que o senhor pode trazer para nós um pouquinho, a gente poder olhar para essa questão das doenças, sejam as doenças do sistema, sejam as doenças que estão chegando, como é que nós poderíamos falar um pouquinho sobre isso? Perfeito, Ana Amélia. Imagine se os tibetanos estão corretos. Tudo que você sente, se está passando na hora da morte, vira um karma. Imagine você morrer sem um funeral, sem se despedir da sua família, e grande parte nem saber que morreu. Muitos morrem até sem saber que estão mortos. E nas práticas desse psicodrama interno, e as constelações não fazem isso, mas deveriam fazer, que é, pergunte para o ancestral se ele sabe que é morto. A grande maioria não sabe que morreu. Querem voltar para casa, querem influenciar nas suas questões, então ficam presos nesta bolha que eu falei, psicológica, no pós-morte, como se estivesse ainda vivo. E nós sabemos não está. Então, quando encontramos essas memórias, e aí o psicodrama interno facilita, para esclarecer para ele que aquela vida acabou, muitas vezes, para se fazer isso, a gente recorda, faz ele dramatizar o momento da morte, então é muito difícil, não é fácil, tá? Precisa de prática, treino, e o nosso curso é justamente para ensinarmos e praticarmos isto, porque uma vez que se passa de novo pelaquela morte que foi abandonado, tá? Que pensamento ficou, avó, depois que você agora sabe que é morta? Ai, meus netos, meu esposo, enfim, seus assuntos. Ok, então veja quem você pode encontrar neste bardo. Lembra da sua mãe, dos seus seres benevolentes? Agora você pode encontrá-los. É um teatro, mas é como se fosse uma novela, entende? Para sair daquele assunto que ficou enroscado e criar uma possibilidade de pôr fim àquilo. Quando você faz isso, você liberta esta memória desse ancestral e liberta os descendentes. Então, isso tem uma influência em todo o sistema familiar. Tá? Mas é muito importante a dramatização e não só passar como um filme, entende? Tá? Então, nesse psicodrama interno, a gente não usa representantes, tá? É sempre o terapeuta e o protagonista, o cliente, e dá-se a oportunidade de dramatizar, trazer essas histórias e, por fim, né, mais maluca que possa parecer, entende? Mas é autêntico que sai da pessoa. E nesses dias que nós estamos passando, nesse último ano, enfim, essa tragédia que está acontecendo, imagine o karma que está se formando energeticamente nas famílias, você não poder se despedir do seu parente, da sua mãe, do seu pai. Meu Deus, entende? Então, poderíamos dizer como Jung que é um karma coletivo, né, professor? um karma coletivo, com certeza. Perfeito. Ok. Respondi a sua pergunta? Respondeu sim, eu estava um pouco preocupada com essa questão desse karma coletivo. Eu também trabalho com a psicologia transpessoal, sou psicóloga transpessoal também e consteladora. E então está acontecendo muito aqui na nossa região, inclusive nos hospitais aqui, né, a questão de mortes muito coletivas, assim, grupos. Acho que teremos muito trabalho para fazer com as famílias. Isso. Teremos muito trabalho quando isso passar. Professora, eu não sei se... Eu vou fazer mais uma pergunta dentro da minha pergunta, tá? Só para fechar ela. Eu tenho dado uma observada nisso, essa questão deles virarem as pessoas na UTI. Eu atendo, às vezes, no hospital também, né? Então, essa questão... E eu comecei, como eu atendo algumas pessoas aqui, familiares que estão com familiares internados na UTI, e eu comecei a buscar nessa história e eu comecei a observar uma coisa que achei muito importante. Quase todos que estão nessa posição e ficando muito tempo, eles estão com uma perda não precisa ser recente, mas
não calculei ainda quantos anos isso, tá? Mas pode ser 5, 10, não sei, de familiares ou pessoas que eles não se despediram. E eu comecei a olhar como se eles estivessem olhando para trás. E toda vez que a gente começou a desenvolver um trabalho terapêutico, junto com uma questão aqui que a gente traz da psicologia transpessoal, Qual a que é a técnica pergunta? dos portais de... Oi? Qual que é a pergunta? Era isso. Será que eles estão nessa posição? É realmente o que eu estou pensando? Será que eles estão conectados? É uma hipótese? Tem como se olhar pela questão do psicodrama interno? Sim, grande parte dessas histórias são repetições. São histórias que se repetem. Então, ao trabalhar internamente, achar essas histórias que se repetem, tá? São assuntos inacabados, são karmas familiares. Tá? Então, ao encontrar essas histórias, procuramos buscar a origem da história primeira, né? Que muitas delas, e na prática tem mostrado isso, que elas se repetem. O que precisa ser feito para parar de repetir essa forma de morte? Tá claro? Sim, ok. Obrigada. Cristiane, você quer perguntar agora? Oi, boa noite, Alberto e colegas. Boa noite. Eu conheço essa área há pouco tempo e eu me identifiquei muito com o trabalho da Anne Ancelan. E eu gostaria de saber se ela tem um lugar nesse trabalho ou não. Claro. Quero saber a tua opinião. Ana Celan, eu tive o privilégio de conhecê-la em 2010, numa conferência em Portugal, com DMP e Psicodrama. Ela tem um livro que é um livro que a gente estuda no nosso curso, Os Meus Antepassados, tá? Onde ela fala da síndrome do aniversário. Então, essas histórias internas que emergem de nossos antepassados certifica essas repetições em datas específicas, tá? Em eventos específicos, o quanto isso se repete. Então, sim, estudamos ela e faz muito sentido, né? Só que o nosso trabalho é prático mesmo, a gente vai dramatizar essa repetição ou a história primeira que começou, que marcou, que tal data ou tal situação se repete nas famílias. Ela, no livro dela, diz que percebeu o quanto o segundo filho de cada geração falecia, morria. Não é isso? Tá? Então, a gente encontra essas histórias demais, eu tenho catalogado muitas histórias dessas, e sempre vamos buscar a primeira história original, onde se começou esse drama familiar. Tá claro? Irene, sim? Oi, querido. Oi. Olha, gente, eu sou psicóloga, sou psicodramatista, sou consteladora, fiz o curso maravilhoso com você, mas eu tenho uma pergunta. Claro. Que eu tenho me questionado muito. Como ficam essas pessoas que estão morrendo, né? No nosso Brasil, no nosso país, nosso continente, sem ter aquela ritual do velório, né, da despedida. Como isso a gente pode trabalhar nessa abordagem da transgeracional? Claro. Deve. Quando acessamos essas memórias neste campo, com o psicodrama interno, acessamos essa memória desse ancestral, grande parte deles não tiveram funerais. Grande parte não pôde encontrar a família. Isto é um assunto inacabado. Então, quando encontramos a memória deste ancestral, uma das perguntas que a gente faz nesse diálogo, lembra? A gente conversa com o ancestral. Sim. E eles falam o seguinte: eu não fui enterrado, eu não sei onde está meu corpo, eu não encontrei minha família, eu estou perdido.
Mas isso é o ancestral ou é o aqui e agora? É o ancestral no aqui e agora. Psicodrama, sempre trabalhamos no aqui e agora, mas no papel do ancestral. Às vezes, o próprio cliente, que faz a inversão de papel, ele entra no papel do ancestral, tá? E vem as imagens, vem as sensações, e ele fala como se fosse o ancestral, tá? Ou eu faço o próprio cliente fazer o diálogo, fazendo perguntas, escutando as respostas deste ancestral em busca desse drama e o que precisa ser feito para resolucionar. Então, Claro. seria uma repetição lá de trás dos ancestrais, o que acontece aqui agora? Sim, sim. Se eu tenho acesso, por exemplo, da memória do meu bisavô, que morreu na guerra, o corpo dele foi enterrado numa vala qualquer, tá? Pode ser que ele está preso no campo familiar, né? Um dos assuntos dele seria que ele não teve um funeral, não teve um... Então, Bom, neste aqui agora, falamos para ele, sem problema. Você quer um funeral? Chame seus parentes, seus familiares, seus pais, seus avós, que também provavelmente já estão no mundo espiritual. E o que eles fazem? Sim, agora tem uma cova, agora eu tenho um caixão, agora eu posso ver o meu funeral, agora eu posso ver as orações dos meus ancestrais, porque agora eu tenho o direito de ser enterrado e ser homenageado, por exemplo. Então, mas fazemos isso tudo no aqui e agora. então, Alberto, é o seguinte, no aqui e agora, assim, com tantas mortes que está acontecendo, próximas, não próximas, né? Sim. Mas no mundo, no nosso São Paulo, no nosso país, assim, como que a gente realmente pode? É uma pergunta que eu fiquei me questionando muito esses meses, depois que eu fiz o curso com você, com a pandemia. Assim, como que eu posso realmente acessar e colocar que todos estão juntos a serviço de algo, aqui e agora? É uma pergunta, assim, que eu tenho me questionado muito. Claro. Muito mesmo. Eu vou tentar responder assim. Se uma pessoa me Desculpa, procura... viu? Mas é uma dúvida, Não, querido. claro, de muito. Eu tenho, todos os dias eu acordo e fico pensando, meu Deus, como que eu posso ajudar isso? Como que eu posso ajudar aquela pessoa? Como que eu posso ajudar o meu sistema? Como que eu posso ajudar o meu planeta? Tá. Deixa eu usar um exemplo. Eu estou imaginando aqui, uma pessoa me procura com esta queixa. Meus pais foram mortos, morreram de Covid, não pôde fazer funeral, não pôde fazer nada. Isso, para mim, agora é um peso muito grande. Sim. É um peso. Então, com esse peso, com essa emoção presa, e provavelmente isso também vai para o corpo, certo? Então, Sim. feche os olhos. Imagine, sinta esse peso, essa dor de não poder despedir dos seus pais. Mas, se no seu campo energético, veja se você consegue sentir ou perceber a energia dos seus pais. Provavelmente ele vai falar, sim, eles estão aqui. Muito bom. Vamos olhar para eles. Como é que eles estão vestidos. E aí eu começo a montar um cenário, né? E vamos fazer um diálogo com eles. Pai, mãe, sabe que já são mortos? Sim, sabemos, morremos no... E qual o assunto que ficou pendente? Lembra a questão dos tibetanos? Que assunto ficaram pendentes? Provavelmente, o assunto de um funeral, de uma cerimônia, de um rito de despedida, pode ser que foi muito importante para eles. E é importante. E a gente monta esse cenário no aqui e agora. Se pudesse fazer o funeral aqui agora, o que precisaria? Entende? Entendo. Tem um cemitério da família. Então, imagine, vamos lá no cemitério. E tem a capela. E agora tem um caixão.
E quem você acha que deveria estar aqui no seu funeral, pai e mãe? Ah, meus irmãos, meus netos, queria todos. Então, veja, sinta todos agora em volta do seu caixão, nesta capela, antes da cerimônia. Você consegue sentir e perceber e ver todos seus familiares junto com você agora? Sim, e pode vir emoção, e a pessoa pode chorar, e pode se sentir grata nessa. Então, a gente cria uma outra realidade. Moreno chamou isso de realidade suplementar. Está aqui agora o caixão, está aqui a capela, está aqui o padre, enfim. Estão aqui os familiares, você pode falar com eles o que faltou, certo? Até você se sentir livre, fazer esse ritual de fechamento. Que eu acho que nesse momento da vida, ou em qualquer momento, mas principalmente, né? Nesse momento que não pode ter velórios, não pode ter isso, não pode ter aquilo, e principalmente pessoas que também não morrem de Covid. Sim. Eu tive um primo, né, que morreu de câncer, entendeu? E também teve que seguir esse protocolo. Então, eu acho que isso que você disse realmente é muito importante, de nós podermos fazer, né, esse ritual mesmo. Eu diria assim, é importante, teremos que fazer esse ritual, de alguma forma. Entende? Teremos que fazer. Mais perguntas? Muito obrigada, viu? Obrigado você pela participação. Alberto, sim, a Nelda, eu acho que estava na fila, e tem aqui uma pergunta da Leila. Ela quer saber se a terapia é individual e se são várias sessões. E se ela é como a constelação familiar. Ok. Eu não sou constelador, então eu não sei. Mas diferente é porque não é feito externamente, é feito internamente. Mas parece que também existe uma constelação interna, né? Sim, mas sim. eu não saberia dizer. Mas eu trabalho assim, normalmente com um tema bem específico, 4 sessões, sempre faço trabalho com um grupo de 4 sessões, quanto mais específica for o tema, melhor, né? Era essa a pergunta? Era isso, né? Se é individual ou coletivo. Assim, sempre individual. Tá? Eu faço o trabalho coletivo nas formações. Quando eu monto um grupo de formação, aí eu faço de uma forma coletiva, mas sempre trabalhando individualmente. É individual. Tá? A Mila queria perguntar algo? É isso? Pergunte, Mila. Abre o áudio. Precisa abrir o áudio. Mila, você abre o áudio? O Eduardo, enquanto o Eduardo perguntei quais... Deu, abri. Abriu. Entendi. Depois eu pergunto dele, Humberto. Uma das perguntas era essa que ela fez também, né? Quantas sessões a gente poderia fazer, que tu respondeu agora. Tá. E uma situação, por exemplo, tu tá com o teu cliente e tu não consegue colocar toda a teoria na prática, o cliente não entra na situação. Como a gente faz para conduzir para a nossa teoria se tornar a prática do trabalho? Boa pergunta. Não se prende muito nas teorias, né? Mas assim, o psicodrama nos ajuda muito, porque o psicodrama ele tem as suas etapas. Então, a etapa do aquecimento inespecífico, específico, precisamos respeitar bem as etapas. Só vai dramatizar, pedir para a pessoa fechar os olhos, se ela está aquecida, se ela traz a emoção, traz a energia do problema. Porque se não trouxer, fica muito no mental, provavelmente a pessoa não se permite adentrar o seu inconsciente, as imagens, as sensações. Então, aí torna-se um bloqueio. Então, fica mais difícil. Então,
respeitar bem as etapas, aquecer bem a pessoa, pedir para a pessoa falar muito sobre a questão, explore, e quando houver emoção, porque o que leva, que facilita trazer as imagens, é pela emoção. Claro, Mila? Então, às vezes precisa de 1, 2 sessões para você preparar a pessoa para adentrar na sua imaginação para poder entrar lá. Ok? Ok. Respondi? Sim, respondida. Tem a pergunta do Eduardo, que acho que ele... Cadê? Qual a importância do contexto do funeral? São ritos, né? Dentro da nossa cultura, esses ritos são importantes. Então, o rito do funeral, né? Isto está na nossa cultura. Tá? Tem culturas que morreu, joga o corpo, não há, né? Então, tem muito a ver, então, com a cultura daquela pessoa, daquela família, daquele contexto. Tá claro? Tem outra pergunta que eu não estou conseguindo ler. Se alguém puder falar. Está me ouvindo, Alberto? Estou. Adivinha quem é? É o Paulo. Amigo Paulo Gazola. Muito bem-vindo. Tudo bem, Paulo? Como é que você está com esse cabelinho novo? Tá bonito. Está ficando branco. Eu já comentei uma vez num grupo que participei, fiquei muito feliz de ver de novo. Às vezes, eu me sinto bem quando você me chama de protagonista. Eu me sinto bem à vontade, né? Porque eu adoro me auto-intitular uma mistura entre Raul Seixas e Madre Teresa de Calcutá. Imagina que lado que eu estou quando eu me espelho. Mas tem uma afirmativa que eu só quero fazer em forma de pergunta. Primeira afirmativa. Ninguém vive impunemente as delícias dos extremos. O que significa para mim isso? Quando você fala que o impossível pode se transformar possível, eu cometo riscos. Eu posso ser um protagonista louco dentro de uma terapia, ou seja, o meu drama vai ser verdadeiro, porque às vezes eu acho que eu viajo na maionese. É bom isso ou é ruim? Olha, isso é muito bom. Se você permite entrar na sua loucura, porque, né, por isso que nós usamos as histórias. Eu quero que você entre na sua loucura, mas eu preciso que ela esteja dentro de uma história. Se ela está dentro de uma história, ela tem começo, meio e fim. Não é loucura por loucura, entende? Sim. Mais que você viaje na maionese, mas tem que estar dentro de uma história. Um beijo para você. Obrigado. Tem outra pergunta? Tem a pergunta da Marisa. Ela pergunta, como poderia ser expandida de uma maneira, eu diria até mundial, já que a pandemia assolou vários países? Como expandir essa elaboração dos lutos a nível de energia universal? Claro. Dá para fazer isso coletivamente, tá? Roger Huger fazia isto, um psicodramatista de Israel, Yaakov Naor, também ele tinha um ritual e colocava travesseiros no lençol branco no meio do salão, aquecia as pessoas, e aí as pessoas iam até simbolicamente, esse túmulo, e pudesse se manifestar o que em vida não foi possível. É importante esclarecer que o psicodrama, a essência do psicodrama é isso, é realizar algo que em vida não foi possível. Ok? Não foi possível despedir dos pais, mas agora, nessa outra realidade, lhe dá a oportunidade de se manifestar, de fazer, de chorar, de gritar, de fazer aquilo que faltou em vida, faltou. Eu não pude despedir dos meus pais quando morreram. Então, mas agora, nesta outra realidade aqui, agora, neste ritual, eu posso fazer. Então, dá para se fazer isso coletivamente, tá? Espero fazer isso quando tivermos condições também. Mais perguntas? A Juliana Bittencourt também deixou uma pergunta ali. Ela escreveu: e mortes por sufocamento? Sim. Se os tibetanos estão corretos, você morreu sufocado sem poder respirar,
vai para o outro lado, para o bardo, como eu expliquei. O que leva para esse outro lado? Sufocamento. Okay? Então, quando fazemos esse trabalho, vem esta memória desse ancestral, provavelmente, ao dramatizar, terá problemas, seu corpo reage, não vai conseguir respirar, tá? Pode ter os sintomas desta memória de quem morreu sufocada, morreu afogado, morreu enforcado, enfim, há muitas histórias. E aí precisamos dramatizar para ajudar a trazer esta memória, tirar desta situação, tá? Só a nível de exemplo, se vem um ancestral que está com dificuldade de respirar, e quando nós colocamos o protagonista, o cliente, no papel, normalmente eu não coloco no papel quando eu sinto que a energia é muito forte. Então a gente faz isso não conectada, mas em dobro, né? Em duplo. Então, mas importante é a dramatização. Ok, você sente o sufocamento, provavelmente ele nem sabe que morreu. Então, a gente tem que fazer a passagem pela morte. E aí eu dramatizo muito rápido, tá? Um pouquinho de sufocamento e 1, 2, 3. Acabou. Olhe para baixo. O que você vê? Meu corpo lá, enforcado, afogado, tal. É como se a memória de sair do corpo, ele não ficou congelado na hora da morte. A memória da morte ficou presa à memória corporal. Entende? Isso, de alguma forma, volta na família, problemas respiratórios, barari, barará. Quando nós chamamos essas memórias, é como se nós temos que descongelar do momento da morte por sufocamento o segundo seguinte, depois da morte. É quando o seguinte ele pode respirar. Agora você pode sair desse congelamento e pode respirar. E a pessoa pode tossir, pode vomitar, pode ter uma catarse muito forte. Por isso precisa ser, não é para qualquer pessoa, precisa ter um profissional, ter um treinamento adequado, e é isso que nós fazemos com muito respeito, com muito cuidado, para os profissionais aprenderem a lidar com os traumas, porque nós congelamos. Tem duas situações de traumas, tá? A primeira, como que a alma sai do corpo na hora da morte, tá? Como é que a alma sai do corpo? E normalmente, vamos dizer, morreu num trauma muito violento, então essa saída é difícil. E a outra é quando a emoção e a mente sai do corpo na hora do trauma. Tá? Então, são duas situações de memória que nós chamamos, em vida, se sofreu um trauma aqui, de alguma forma você dissocia, de alguma forma, da sua emoção, da sua mente. Tá? Então, a gente trabalha com muito cuidado essas duas situações. Mas, como os ancestrais, sempre é como a alma deixou o corpo na hora da morte. Por isso que, para nós, o momento da morte é muito importante. É o momento mais difícil, porque nossa cultura lidar com a morte é difícil, né? Então, mas é ali que se forma o karma e é ali que pode trazer grandes resoluções terapêuticas para a pessoa. A Alessandra pede para fazer mais uma pergunta. Claro. Eu ia te perguntar, primeiramente, tu utiliza algum marcador? Você falou que não é constelador, mas tu utiliza algum marcador, às vezes, para fazer a dramatização, como um campo, como uma ferramenta a mais? Eu uso instrumentos. Eu uso almofadas, Deixa toalhas. Tá. Uhum. Normalmente almofadas, toalhas. Quando vem memórias de violência, há instrumentos. Por exemplo, a pessoa morreu com um tiro. Então, eu tenho pequenas madeirinhas para simular no corpo. Porque, lembre, a memória da morte traumática está no corpo. Trauma é corpo. Por isso que temos que trabalhar e aprender a trabalhar com o corpo. Por isso que terapias verbais não têm muita força de trabalhar com traumas. Porque não olham o corpo, não sabem trabalhar com o corpo, ou não querem trabalhar com o corpo. Não querem catarse. É uma outra forma de trabalhar. Mas
Não tem força para trabalhar com traumas severos por questão do corpo. E Roger Huger foi atrás de Reich, foi estudar Reich, justamente para entender como trabalhar a parte corporal. O corpo faz parte da psicoterapia, né? Não pode mais fazer psicoterapia e não olhar o corpo. E Moreno, com as dramatizações, inseriu o corpo, né? O corpo participa. Eu não quero que você fale da sua tristeza, eu quero que você demonstre a sua tristeza. Como é? Se sinta aqui agora triste. Entende? Agora aqui você pode chorar. Queria aproveitar só finalizando, Alberto, muito obrigada. Queria te perguntar, a gente está falando de um campo, né, de um drama muito forte, realmente, das pessoas, dessa preparação dos profissionais. Eu sou assistente social, né, então, e sou da área da saúde mental também. Então, me auxiliou muito isso, e a filosofia também, a formação em filosofia. Mas eu queria te perguntar uma outra questão que já apareceu no campo para mim, né, que são as questões da espiritualidade. Né? Não estou nem falando de espíritos, de espiritismo, nem de religiosidade. Mas já surgiu nas tuas experiências campos que se apresentaram como entidades? Sim, claro. Eu queria que tu falasse um pouco disso, porque, né, como é que tu lida com isso? Pergunta. Porque para mim... Tá ótimo, obrigada. Se é um espírito, vamos chamar assim, vai popularmente como um espírito, ele tem uma história, ele teve um corpo, ele teve assuntos inacabados e está ali por algum motivo. Claro? Então, só tem um caminho para lidar com isso. É o amor. O amor incondicional. Já peguei casos assim. Eu vou matar você, vou matar todo mundo. Entendo, mas eu quero te escutar. Quero te escutar. Conte para mim o seu drama. Onde foi que você perdeu a luz? Onde você perdeu o amor? Entende? Grande maioria dessas histórias, sim. Poxa, nunca ninguém quis me escutar. Eu estou fazendo mal aqui, gerações e gerações, porque nunca ninguém quis me escutar. Então, nosso trabalho é de escuta. Ok, homem quer matar todo mundo. Ok, mas eu quero escutar a tua voz. Eu quero escutar você. Roger Hugo chamava esse trabalho de vozes dos ancestrais. Entende? Agora, eu não trabalho com espírito, eu não sei trabalhar com espíritos, né? Mas todo mundo que eu já conheci, centenas de alunos, e assim, que trabalham com espíritos, eles falam, olha, o espírito, você fala para ele esperar, ele espera. Enfim, é só uma metáfora. Assim, tem uma história de sofrimento. E para nós, a gente queremos saber a sua história de sofrimento. Quero que você fale. Tá? Só de expulsar, só de fazer algo, o assunto continua. Então, eles retornam. Então, vamos falar com eles. Conte sua história. Lembra do bardo que eu falei, né? Desse espaço onde tudo pode? Então, sabendo a história, alguém da sua ancestralidade teve amor, amou você. Ou teve algum sábio, teve algum ancestral benevolente, um ancião sábio, que podemos chamar, que pode vir aqui te ajudar a sair deste enrosco que você está, nesse lugar onde você está preso, que eu não sei qual é, entende? E aí é a novela. Tem uma história. Então você vai chamando, fazendo perguntas, vai colhendo informações para montar uma história. Tem que ter um cenário, tem que ter as pessoas da história. Aí, tendo as pessoas, tendo o cenário, você não precisa de mais informações. Então, agora você tem que dirigir a história. Mas homem mau, espírito mau, que agora tem a sua avó amorosa aqui do seu lado, que se ela pudesse falar, te ajudar, o que ela faria para te ajudar? Você fica surpreendida com as histórias que vêm, as palavras que vêm. E tudo sai do protagonista. O diretor não vê nada, não sente nada. Tá? Diferente dos outros métodos, o psicodrama interno transgeracional e o DMP, a participação do diretor, do terapeuta, é mínima. Porque tudo é do cliente. Tudo é do cliente. Você só orienta.
segue as etapas e vai ajudar de alguma forma. Então, o nosso trabalho é mínimo. Todo trabalho é de responsabilidade do protagonista. É uma autocura. Na verdade, se for ver, é uma autocura. A gente ajuda a pessoa a encontrar, porque tudo isso sai da pessoa. Tá? Eu não coloco um elemento para a pessoa. Se viesse alguém para te ajudar, homem maluco, quem viria? Ah, não vem ninguém. Ok, mas se viesse, quem poderia? Entende? E aí você vai usando os recursos para montar o quê? A história. Montar o cenário e aí dramatiza a história. Sempre no aqui e agora. Tá claro? Mais perguntas? Agora tem a pergunta da Juliana Bittencourt. Ela pergunta: a dificuldade de adaptação às mudanças sociais pode estar vinculada a esses colchões de sofrimentos? Sim, se tudo está se repetindo, né? E as coisas ruins estão se repetindo, ou essas mudanças, né? Juliana, eu não entendi bem. Repete bem que eu não entendi bem a essência da pergunta. Você quer falar, Juliana? Boa noite, Borini. Boa noite. Obrigada, Elaine, pela oportunidade, os colegas. Não, me ocorre que a gente tem uma escalada de sofrimento psicoemocional, né? A gente tem uma escalada de conforto, de recurso, de informação. Teoricamente, nós nunca fomos tão livres. Teoricamente, nós nunca tivemos tantas garantias. E na prática, eu acho muito complicado quando a gente se compara, como se essa fosse a melhor ou a pior época. Sim. Mas, assim, me parece que nós somos mais reféns do que a realidade sugeriria. Perfeito. Né? E talvez até de que quais formas, na medida em que a gente perdeu, digamos, a dificuldade prática da vida, a sobrevivência, embora pagar os boletos não seja simples, ao mesmo tempo também a sobrevivência nunca foi tão limpa quanto é hoje em dia. Com né? certeza. E a gente parece que talvez a falta dessa luta diária, dessa luta prática pela sobrevivência nos coloque muito refém dessas coisas todas. Né? E isso é uma coisa que eu me pergunto há mais tempo. E aí, daqui a pouco, te ouvindo, também acho que essas coisas vão se engantando, né? Sim. Eu diria assim, a vida que levamos hoje é os sonhos e as orações de nossos antepassados. Eles sonhavam, eles oraram, eles rezaram para que a gente tivesse um pouco da vida que nós temos hoje. Isso é resultado das orações e dos sonhos deles. Por outro lado, ninguém é livre. Nós não somos livres. Nós trazemos uma carga terrível que nós chamamos de destino. Entende? Então, é muito difícil. Não somos livres. Estamos presos, né? Presos a pulsões antigas que, de alguma forma, a gente não consegue ser livre. Cada um tem realmente a profissão que gostaria de estar exercendo hoje. Né? Quantas dificuldades hoje? Eu ganho dinheiro, mas não gosto do que eu faço. E sou obrigado a fazer aquilo porque eu preciso do dinheiro para pagar os boletos, mas sou infeliz. E o quanto a humanidade está infeliz hoje. Então, não somos livres. Que precisa, entende? Então, a gente precisa limpar grande parte desse passado que herdamos para tentarmos ser um pouco mais livres. Eu diria isso. Né? Tá bom? Bom, tem mais perguntas? Senão a gente podia depois falar sobre como que é feita a formação, né? Aqui no chat não nem mais nenhuma pergunta. Tá bom. Se alguém quer... Então eu vou para a terceira parte, última. Quero agradecer a atenção de todo mundo, a presença. Bom, essa minha formação, então, como eu expliquei lá, é para profissionais, terapeutas,
Não precisa ser só psicólogo, só psiquiatra, não. Alguém que cuida de outro, tem isso como profissão e ama isso que faz, né? Então, o psicodrama interno transgeracional pode ajudar a enriquecer a tua profissão, né? Então, nós temos, dividido em 4 módulos, tá? Cada módulo de 24 horas, tá? Então, realmente nós trabalhamos 3 dias ou 4 dias, depende do módulo, do local. O primeiro módulo, e essa formação é prático, é prática, tá? Então, façam introdução, alguns conceitos, e nós praticamos com os colegas, tá? Hora terapeuta, hora cliente, ok? E o primeiro módulo, eu trago todo o conceito do Roger, que é dos bardos, e como trabalhar dentro desses bardos, dessa realidade suplementar na linguagem de Moreno, tá? Mas é mais profundo que isso. Então, o primeiro módulo é a práticas, como usar os recursos, como entrar nesse bardo, e então tem toda uma prática que nós fazemos. Aí o segundo módulo, né, que é de mais 3 dias, que é o módulo corpo. E aí sim vamos aprender a trabalhar com o corpo. Como tirar do corpo as histórias transgeracionais. Meu avô morreu do coração. Meu pai tem problemas no coração. Qual é a chance de eu também ter problema no coração? Você vai no médico, é isso. Tá? Então, esse segundo módulo, nós aprendemos a fazer a leitura corporal, extraímos essas histórias transgeracionais, e aí, mesma coisa, bardo, os recursos do bardo, para, por fim, esta história, e que teu corpo possa ficar livre, né? E temos muitas histórias com o trabalho corporal. E o trabalho no corpo, lembra que eu falei do trauma? Antes de aprender a trabalharmos com traumas transgeracionais, precisamos trabalhar com o corpo. Então, esse é um módulo específico para trabalhar o corpo. A participação no corpo, e aí as dramatizações, Moreno, muita ênfase nisto, né? A participação do corpo. O corpo em ação. E aí sim, o terceiro módulo é o módulo do trauma. Trauma transgeracional. Quanto se repete traumas, aí Anand Sutchenberger, né, e outros, Peter Levine, tá? Os conceitos de trauma e o quanto nós repetimos esses traumas transgeracionais que vêm com a participação do corpo. E aí sim, muitas histórias, por exemplo, histórias de abuso, muita história de abuso, que se repetem em famílias, tá? Bom, aí se todos sobreviverem, aí a gente vai para o quarto módulo, o último módulo, e aí sim nós vamos trabalhar na sombra familiar, a sombra pessoal, tá? Que é um conceito que vem de Jung, baseado bastante na sombra de Jung, e aí cada um vai conhecer as suas sombras, vamos dramatizar com elas, tá? E porque, por exemplo, a Roger Ruger, a verdadeiro trabalho terapêutico se começa quando se trabalha a nossa sombra. Enquanto a gente está só como vítima, está lá, né? Vai. Mas a partir do momento que a gente começa e aprende a trabalhar nossas próprias sombras, nós vamos poder ajudar a trabalhar a sombra de nossos clientes, né? Senão, você não consegue adentrar na sombra dos seus clientes se você não trabalhar a sua própria sombra. Então, o curso é fechado com o trabalho da sombra. Acho que é isso. Iniciamos, então, o primeiro módulo, né, dia 7, 8 e 9 de maio. E vale lembrar, né, Alberto, que esses 4 módulos, eles acontecem em 3 encontros, né, que estão previstos para maio, junho e julho. Uma turma pequena, e então quem gostou do tema, quem tem interesse nesse método, em estudar mais, né, pode falar. É importante que, diante dessa pandemia, né, então tem que haver as permissões, né, se haverá
Até lá, espero que já esteja as permissões, com máscara, com distanciamento, tá bom? Então, com todo o cuidado possível, né? Temos que ter, tá? Bom, Elaine, acho que é isso, né? Sim. Faltou alguma coisa? Como diz o meu professor de filosofia, alguém mais com alguma pergunta, alguma dúvida, A Cristiane. ou uma angústia? A Cristiane. É porque são 4 módulos, mais 3 encontros? Isso que eu fiquei. Isso, porque o primeiro módulo é o módulo bardo, o segundo módulo eu dou o módulo corpo e parte do trauma. E no último encontro, termino o trauma e trabalhamos o módulo sombra. Tá? Ah, entendi. Porque eu fazia antes um encontro para cada módulo, mas ficava muito longo e muitas viagens. E grande parte do meu trabalho é vários estados. Então, era muitas viagens, o custo eleva o custo, tudo, né? Então, eu sintetizei. E no exterior, na Europa e no Peru, por exemplo, eu trabalho com 2 encontros, sempre 4 dias, 2 dias para cada módulo. Então, a gente vai adaptando, tá? Então, vão ser 3 dias cada módulo. Cada 3 módulo. dias cada encontro. Isso. Nós praticamos, então, todos vão passar pelo método como cliente, como terapeuta, sob a minha supervisão, da minha equipe. O intervalo de um encontro para o outro, eu recomendo que os alunos pratiquem entre si, né, conforme o módulo que foi dado. É um método assim, você vai precisar praticar bastante. Se você pratica, você te dá segurança, te dá manejo. Tá? Então, vão ter que praticar bastante para chegar no 4º módulo, poder trabalhar a sombra, e aí você vai estar pronto para utilizar este método, e aí sim poder adaptar as outras práticas que você tem. Então, eu só não recomendo, durante a formação, misturar com outras técnicas, porque aí você não vai aprender nenhuma nem outra. Né? Então, né? Mas, que nem a Irene está aí ainda? Alguns consteladores, depois da formação, conseguiram adaptar várias técnicas do psicodrama interno transgeracional nas suas abordagens, nas suas práticas. Eu aqui em São Paulo eu tenho um grupo terapêutico com a Débora Gank, não sei se vocês conhecem, a consteladora aqui de São Paulo. A gente tem um grupo terapêutico e a gente está misturando. Ela abre com a constelação, eu dramatizo com o psicodrama interno transgeracional e depois ela fecha também com a constelação. Então, a gente conseguiu unir os 2 métodos trabalhando um grupo terapêutico. Enfim, te dá várias possibilidades, te dá mais recursos para poder ajudar as pessoas, sempre com esse tema transgeracional. Mais perguntas? Então é isso. Fiquem à vontade. Quem quiser mais informação, a Elaine tem os telefones, tem tudo, né, Elaine? Quem quiser participar, se tiver dúvida também pode me mandar mensagem, tá? Pelo Facebook mesmo, Alberto Boarini, vocês acham facilmente, tá? Ou então encaminha para a Elaine encaminha. Também. Acho que é isso. Tá bom? Então, agradeço a presença de todos. Elaine, mais uma vez agradeço o seu esforço aí para reunir tantas pessoas assim. Foi muito bom, tá? E fico aí à disposição. Tem também no YouTube, eu tenho vários vídeos, tá? No YouTube, explicando tem vários vídeos sobre o psicodrama interno transgeracional. Então, fica também à disposição para tirar dúvidas, né? Para quem queira participar. Alberto, estão me perguntando aqui se a live vai ficar gravada. Ai, meu Deus. Eu não gravei. Você não gravou? Esqueci. Esqueci. Tá bem. Mas não tem importância. Tá bem, a gente faz outras, né, Alberto? É tanta coisa aqui para mexer que... Bom, agradeço mais uma vez, então. Tá bom? Tá bem. Obrigada, pessoal. Obrigada, Alberto. Tá? E até a próxima. Obrigada. Boa noite. Obrigado pela atenção. Obrigada. Nossa. Boa noite, muito obrigada. Boa noite. Boa noite, Alberto. Boa noite, até lá. Boa noite. Beijo, Mila.
Gratidão, Elaine. Até lá. Boa noite, Malu. Boa noite. Boa noite, Elaine. Boa noite, Mila. Boa noite. Boa noite, Caxias, né? Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.